Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula, né? Nós que estamos trabalhando cartografia, né? Essa técnica, essa ciência, essa arte que faz a representação dos mapas, né? Através do uso da localização e da orientação. E nessa aula nós vamos, primeiramente, é muito importante que todos assistam até mais de uma vez, essa é uma aula longa como se fosse uma aula presencial, porque quem está em casa, semana passada, devido ao feriado, eu não entrei nas turmas das primeiras séries, essa semana eu acho que eu só entro no primeiro C, então todos devem assistir. Por quê? Conteúdo da avaliação subjetiva está nessa aula, conteúdo do bloco está nessa aula. Então, vocês devem assistir e assistam mais de uma vez. No final, vou colocar o link de uma aula complementar, só o link, não vou baixar, porque senão demora muito para exportar. E aí vocês assistam também com o professor Geografia, tá? Então, essa aula a gente vai estudar os tipos de mapa, carta topográfica, croquis, planta. Além disso, nós vamos voltar nas projeções cartográficas e fazer uma apanhada ali da cartografia e suas tecnologias, tá bom? Então, essa aula é muito importante, principalmente porque vocês vão fazer prova e porque vocês têm que aprender também, não é não? Então, vamos lá. O que é cartografia? Tem alguma ligação com a geografia? Para que serve? Qual a sua utilidade prática? Eu acho que serve para muita coisa e super acho que tem ligação com a geografia, né? Então, a gente tem a cartografia, como alguns autores falam arte, outros falam técnica, outros falam ciência. Então, como esse conjunto de coisas para poder, né, desenhar ou descrever ou representar, né, a superfície terrestre ou os biomas e assim vai. Então, vamos lá. Cartografia. Vocês devem falar, professora, você já mostrou isso? Sim, já mostrei e vou repetir, tá bom? Cartografia é a técnica de confeccionar mapas. Beleza. É a arte de construir mapas ou a partir de observações diretas ou do emprego de dados. Então, peraí. Então, ela é uma técnica que confecciona mapas, é uma arte de construir, mas ela também é uma ciência que engloba o conjunto das tecnologias para produzir esses mapas, tá? Então, nós temos ela, para quê? Representa poder, principalmente no período de guerra, estratégia de guerra, conhecer as riquezas naturais, apontar melhores espaços de atividades agrícolas, etc. Para ter estratégia, para representar, para mostrar, fazer uma planta de uma casa. Então, são N fatores que a cartografia está inserida, tá bom? Cartografia como instrumento de representação dos lugares. As representações espaciais. Como assim? Espaciais mesmo, do espaço, gente, tá? Estão presentes na vida do homem, antes mesmo da escrita e da fala. Então, eles faziam isso através de quê? Simbologias, através de desenhos, ou algumas literaturas falam através dos signos, né? Então, a gente tem ali essas percepções do real através do homem sendo representado por desenhos, por símbolos, com técnicas nas pedras, no chão, nas paredes, na madeira, tá bom? Então, essas representações espaciais vêm desde antes da escrita e da fala, tá? Mas, com o avanço das técnicas cartográficas e por meio do uso de recursos modernos que possibilitaram o homem a ocupar os diversos lugares da Terra, criando cidades, estados, outros fenômenos e objetos. Então, essa representação espacial passou a ganhar forma e formas próximas do real, tá bom? Então, a gente tem, através da representação cartográfica, uma forma do real. Então, isso é o que a cartografia, a representação cartográfica faz pra gente. Então, ela pega uma realidade e coloca ela num papel, ou numa pedra, ou no computador, e assim vai, numa rocha. Desculpa, gente. Ai, meu computador. E tudo isso foi decidido através das convenções internacionais, tá? Então, essas representações simbólicas foram feitas, sendo aperfeiçoadas
com o decorrer do tempo. Lembra que a gente estudou? Por isso que eu quis estudar antes a geotecnologia, tá? Porque a gente tem as fotografias aéreas, a imagem através de sensores remotos, né? Então, nós temos tecnologias aplicadas a essas cartografias, aplicada à cartografia. Os produtos cartográficos, mapa, globo, etc., são padronizados, levando em consideração as percepções da realidade. Então, ele pega o que é mais próximo à realidade, né? E permite uma representação mais aproximada do real, possibilitando que todo mundo possa conhecer esses lugares, tá bom? Ao longo da história, as representações cartográficas passaram a ser utilizadas para diversos fins, considerando sua abrangência artística, científica e técnica. Então, ela deixou de ser apenas um mapinha, a gente vai ver como é que eram os mapas rodoviários, né? E passou a ser aplicada a muita coisa, mapeamento cultural, mapeamento gastronômico, né? Planta, croquis, entre outras coisas que a gente vai chegar. E aí, a principal função é essa representação da superfície terrestre. Olha só o globinho maravilhoso, professor 31, né? Tem um maior, gente, eu vou levar. Eu tenho um mini globo de apontador. O mapa, que é o que a gente utiliza, eu quase não tenho levado passar por causa dos slides, mas eu gosto muito de levar. E isso vem desde quando? A pré-história. Então, a gente vai conhecer essa evolução cartográfica. O homem precisava se localizar. Lembra das aulas anteriores? O movimento aparente do Sol, se localizando pelas estrelas. E aí, os desenhos dos caminhos, desenho dos caminhos em pedras ou as paredes nas cavernas, faziam com que contasse aquela história ou como se fosse um referencial para que eles pudessem se orientar, tá? Olha só que gracinha, gente. Essa imagem, né? A gente tem aí uma rocha toda codificada com elementos, com desenhos que não são escritas ainda, tá vendo? Então, é desde a pré-história. Olha só. Nessas representações eram muito comuns figuras relativas ao cotidiano desses grupos, registros locais, localização das tribos, as coisas que eles utilizavam. Então, eles pegavam o real e representavam, entende? Nas paredes ou nessas rochas, porque né, até então não tinha papel. Na Idade Antiga, a gente tem ali a entrada dos mesopotâmios. Por quê? Eles começaram a fazer mapas em discos de madeira. A gente já tem uma certa evolução, tá? E a colaboração dos gregos. Essa imagem até mostrei para vocês, né? Esse aí já tá mais ali, um tipo de mapa da Idade Média, vou mostrar lá na frente, tá? Com os gregos, quando entram os gregos, nós temos noção de esfericidade, nós temos sistema de latitude e longitude, que nós já estudamos, e mapa esférico e em papel. Olha só, o primeiro mapa mundo do grego Ptolomeu no século II, gente, olha essa representação. Olhem aqui essas imagens, estão vendo? Que coloca-se os rostos, né? Muito interessante. E aqui é uma outra representação desses tipos de mapa. Estão vendo? Bem mais confusos, né? Nós evoluímos ainda bem. E na Idade Média, a gente acontece o quê? Um retrocesso técnico. Por quê? A anulação do conceito de esfericidade. Então, a gente não tem mais uma esfera para ser representada. E as coordenadas geográficas desaparecem. Aí a Terra é representada num disco plano. Lembra que eu mostrei da aula que eu falei da pedrinha passada? E circundado de água. Então, olha só como é que a Terra era representada. Simples assim. Acaba a esfericidade, acabou as coordenadas geográficas e a gente tem aí um disco plano da Terra. Olhem só aqui, gente. Ásia, Europa e África. Simples assim. Esse era o mapa. Uma visão eurocêntrica. Oh, não sei não era eurocêntrica. Na Idade Média era muito dos gregos, tá? E a cartografia hoje, olha que linda, gente. A gente já tem a tecnologia, nós temos mapas digitais, nós temos a aerofotogrametria, que são as fotografias aéreas, nós já estudamos um por um. Olha só, olha a diferença dessa representatividade cartográfica.
né? Eu não vou entrar aqui porque nós já estudamos e vocês têm. Eu vou reenviar os slides, tá bom? E o sensoriamento remoto, muito utilizado, muito, para fazer essas representações cartográficas. Olha ele aí, que lindo, gente. Como são feitos sensoriamentos remotos, gente? Através do quê? Vocês já sabem. E nós temos a evolução dos mapas. O mapa é uma construção humana de simplificação do espaço real. Então, ele é uma ferramenta de comunicação, ele pode ser um modo de transmitir mensagens, de interpretação, de visualizar, somente ver. Mas quando o leitor abre e olha o mapa, ele precisa entender esse mapa, tá bom? O mapa é uma das mais antigas formas gráficas de comunicação, representa parcialmente a realidade, pois é uma esfera em um plano, e os elementos que põem a paisagem geográfica são representados por pontos, linhas, texturas, cores e textos, tá? Então, olha só o que eu falei, são chamados signos, que são os símbolos da cartografia, tá bom? Então, esses pontos, essas linhas, essas texturas, essas cores, tem cores específicas, né? Principalmente por questão de bioma, relevo, que usa muito marrom, amarelo, tá? Então, a gente vai ver. Quais são os tipos de mapa que nós temos? Tipos de mapas, desculpem. Então, os tipos de mapa nós vamos conhecer. Isso aí está na prova de vocês, tá? Eu não dei em aula presencial, mas está aqui, tem no livro, tá bom? Todos os mapas são temáticos, para começo de conversa. Então, eles são representações gráficas da superfície terrestre, ilustradas de acordo com algum critério pré-estabelecido, entendeu? Para diferenciar os diferentes aspectos, diferenciar os diferentes, para diferenciar os aspectos do espaço geográfico. Principalmente, o que precisa ter um mapa? A gente vai ver em elementos do mapa várias coisas, mas sem legenda não tem como ficar. Todo mapa precisa de legenda e símbolos, signos que se correspondem para a gente poder ver. Olha, eu estou vendo esse mapa do Climas do Brasil, eu sei que é dos Climas do Brasil porque tem um título, mas então eu consigo ver e interpretar. Nossa, professora, olha só, então parece que aqui, tanto o clima tropical, que está aqui na região centro-oeste, olha, nós temos dois tipos de clima, né? O clima tropical e o clima equatorial. Olha isso aqui errado, isso aqui tinha que estar vermelho. Estão vendo? Então, assim, ó, as cores são importantes e a legenda, principalmente, que eu vou interpretar esse mapa através da legenda. E eu acabei de identificar um erro nesse mapa que eu peguei no Geografia para Todos. Então, nós temos os climas tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo, tropical de altitude. Estão vendo? Ó, tropical litorâneo no litoral, muito óbvio. Então, a gente não vai entrar em climas, isso é só um tipo de mapa para vocês terem noção. Vamos conhecer mais. Mapas físicos. Lembra que eu falei das cores? Olha só, principalmente para os mapas físicos, que eles fazem uma questão muito de relevo, de bacias hidrográficas, de topografia, tá? Então, eles aprontam o quê? A localização e a distribuição dos elementos naturais. Então, a gente tem que ser muito fiel às cores, a legenda tem que estar perfeita, para que a gente não se confunda. Porque eu olho um mapa desse, um mapa físico desse do Brasil, eu entro em pânico. Falei agora, o que é aquilo? Parece tudo a mesma cor, tudo inserido, né? Então, a gente tem esse mapa físico do Brasil, por isso que é muito importante a legenda, tá? Então, ele é dividido em vários subtipos, como mapa topográfico, que mostra as formas de relevo, os hidrográficos, que mostram as águas, os isométricos, que é a variação da altitude. Gente, que mapa difícil de interpretar, viu? Climáticos, variações atmosféricas, entre outros. Então, é possível, com esse tipo de mapa, realizar ações de planejamento de atividades econômicas ou de formas de ocupação e transformação dos solos. Então, com o mapa físico, eu consigo fazer esse levantamento para planejar se eu vou plantar soja, se eu vou plantar milho, se eu vou criar gado, como eu vou ocupar esse solo e o que ele vai me transformar. Então, o mapa físico, o próprio nome já fala, físico, natural, elementos naturais, tá bom?
Fiquem atentos. Pã, se eu fosse vocês, eu decorava isso. Mapas históricos. Gente, o nome é intuitivo, né? Esse tipo de mapa representa algum acontecimento histórico, claro, histórico, nas suas mais variadas escalas. Ele necessita de um título, para o leitor saber o período que está ocorrendo esse mapa, tá? E ele era muito utilizado antigamente, muito utilizado, com muitos desenhos. Os mapas históricos, eles são cheios de desenhos, elementos deles, para poder representar. Olha isso aqui, período de colonização brasileira, né? Quando os portugueses e os espanhóis chegaram no Brasil para explorar o pau-brasil. Olha aqui, ó, os indígenas, pau-brasil e a região litorânea, tá vendo? E os barcos, né? Os grandes navios chegando. Então, o mapa histórico, ele representa acontecimentos históricos e na mais variada escala, porque a escala é a proporção que o meu mapa foi ilustrado. Eu pego a realidade, diminuo ela para representar cartograficamente, tá? Os mapas políticos, Brasil dividido pelo IBGE, né, em 26 estados do Distrito Federal e 5 regiões brasileiras, principalmente as regiões. Então, eles delimitam o quê? Delimitações territoriais de países, estados e municípios, tá bom? Então, eles pegam as fronteiras territoriais. Então, não existe... essas não existem na natureza, tratam uma construção intelectual humana, representada cartograficamente para melhorar a nossa compreensão. Então, assim, se for falar, nossa, é igualzinho lá, eu consigo encontrar essa linha de divisa? Não. Então, quando a gente fala dos mapas políticos, eles descrevem as delimitações territoriais de países, só que essas delimitações são apenas uma representação humana, tá bom? Então, olha só, olha aqui, ó, muito claro, região norte de verde, região nordeste de laranjado, região centro-oeste aqui de amarelinho, região sudeste de vermelho e região sul de azul. A legenda foi importante? Sim! Aqui eu poderia dar um título, regiões brasileiras, regionalização brasileira. Olha só, esse aqui ficou muito pequeno, mas como vocês podem ver, a gente tem continente americano, continente africano, continente europeu, continente asiático e continente da Oceania. E Antártida aqui, tá bom? Então, aqui eu consigo verificar essa delimitação desses territórios, desses continentes, tá bom? Então, um mapa político para delimitar descrevem as delimitações territoriais de países, estados e municípios. Bora lá. Aqui, ó, aqui também dá para ver, ó, a gente tem a divisão aqui da Argentina, estão vendo? Ó, a Bolívia aqui, Peru, viu? Que lindo. Mapas econômicos, nossa, gente, quando eu olho o mapa econômico eu quero chorar, igual olhar para carta topográfica, né? Então, olha só, descrevem o quê? As atividades econômicas. Então, quando eu aproprio de um espaço geográfico, eu uso os mapas para representar essas regiões, tá? Os mapas econômicos são muito importantes na compreensão de temas como a expansão agropecuária, a localização industrial, a disponibilidade e a extração de recursos naturais, sistema de produção de energia, o conjunto de meios de transportes existente entre um território e outras questões. Então, exemplo, se eu fosse fazer um mapa de Anápolis, eu ia colocar lá no mapa de Anápolis, né? A parte do comércio, taranã, e o distrito agroindustrial, que é a nossa maior economia, né? Que vem do DAIA. Olhem só esse mapa aqui, ó. Eu tenho um mapa atual e aqui, ó, no século XVIII, no período dos ciclos econômicos, tá? Então, aqui, ó, de marronzinho, onde se cultivava café, mate de rosinha clara, eu nem tô enxergando, mas era aqui no sul. Cacau lá mais pro norte, que é todos esses pontinhos de vermelho no litoral, tá vendo? Fumo de azulzinho escuro, aqui na região sudeste. Algodão, tananã, e assim vai. E aqui, ó, tá vendo? São regiões, por exemplo, esse não tem uma legenda. Como que eu vou saber que tipo de economia é? Mas supondo aqui, ó, centro-oeste, gado, norte, guaraná, nordeste, coco verde, sudeste, indústrias, o sul, carne, né? Então, seria ali uma representação econômica, tá? Mapas econômicos.
socioeconômicos. Os mapas demográficos são elaborados para descrever dados relacionados com a população. Muito importante isso, muito importante. Eu acho que até... não sei se é de vocês. Então, eles podem explicitar a quantidade de habitantes, a localização, a densidade de ocupação e os fluxos migratórios. Então, a quantidade da população, áreas mais populosas, áreas menos populosas, áreas povoadas e menos povoadas, os fluxos migratórios. Então, o mapa demográfico, demografia vem de população. Então, o nome também é intuitivo, ele já lembra a gente dessa questão populosa, tá? População por país. Olha só aqui no continente asiático. Gente, isso aqui é Índia e China, ó. Tá? Então, a gente tem uma grande população nesses territórios. Nós temos aqui, ó, nos Estados Unidos, no Brasil. Cadê? Tem mais, olha a quantidade. Então, nós temos esse mapa populacional, mapa demográfico, mostra populações, fluxos migratórios, ocupação, localização, tá bom? E nós temos o mapa estilizado, que eu já falei em sala, que também é anamorfose. São mapas que apresentam uma variação visual. Lembra? Se eu quero falar sobre... Deixa eu fazer um desenho. Eu quero falar que aqui... Não vou dar conta de fazer um mapa de Goiás, né? Não dou conta de fazer nem o do Brasil, né, gente? Já sei. Olha só. Mapa do Brasil... normal. Como se fosse normal. Não é verdade? Nossa, meu ficou pressão no coração. É uma anamorfose. Mas eu quero falar que aqui na região centro-oeste tem muito cantor sertanejo. Então, eu vou fazer as regionalizações aqui, ó. Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, não é? Só que eu quero pegar essa parte aqui e representar. Então, eu vou pegar o Centro-Oeste e vou pôr desse tamanho. Aí, em relação ao resto do mapa do Brasil. Estão vendo? Então, esse é meu Centro-Oeste. Por quê? Eu quero representar esse mapa de acordo com os dados que eu quero informar. Então, a anamorfose, ou mapa estilizado, é isso, né? Os mapas são sempre mapas temáticos, de um tema específico. Eu quero falar que aqui em Goiás tem muito cantor sertanejo, então eu vou desenhar desse jeito, tá? É o tipo de mapa que mostra, varia proporcionalmente de acordo com o tema proposto. Professora, ele precisa estar sempre redondinho assim? Não. Ele pode vir quadradinho, ele pode vir de bolinhas, ele pode vir de balãozinho, depende da forma pela qual o autor escolher fazer e quiser representar. Ai, mais uma blusa minha perdida. Que misericórdia, eu com esses pincéis, né? E na imagem abaixo, a gente tem da população brasileira segundo da sua anamorfose. Então, olha só, se vocês prestarem bem atenção... Já era, gente, minha blusa. Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que as regiões mais populosas estão mais inchadas, né? Eu gosto de usar esse termo, mas eu não sei nem se é o termo correto. Mas elas estão mais evidenciadas, tá? Então, a gente tem ali, ó, o Sudeste brasileiro, tá? Em evidência, por isso da anamorfose. Fiquei nervosa não, preocupada, que minhas luzes estão todas manchadas. Olha esse! Gente, eu coloquei esse aqui só para vocês conhecerem, para quem não conhece, que hoje não se utiliza mais. Mas para vocês terem ideia de antes do GPS, do Google Maps, do Waze, como que era. Olhem como é que era o mapa rodoviário. Jesus amado! Então, isso aí mostrava as rodovias do Brasil, do mundo, de qualquer país. Então, os caminhoneiros, pessoas quando iam viajar, usavam muito esses mapas rodoviários. Então, hoje a gente não utiliza mais. Mas, se um dia não tiver internet, GPS, Maps, Waze, nós vamos ter que utilizar os mapas rodoviários, tá bom? Que loucura, professora. Pensa, sair daqui de Goiás, ir lá para o sul. Ai, muitas linhas, muitas estradas, muitos BRs. E uma coisa extremamente importante, também vocês devem saber de cor e salteado. Gente, altos spoilers eu tô dando da prova. Quais são os elementos de um mapa? Professora, é obrigatório? Estava discutindo isso com meu amigo ontem. Algumas literaturas, porque ele é da área da cartografia, algumas literaturas supõem que não seja obrigatório, mas para um mapa ser completo, sim. Pense um mapa sem informação. Coloquei vários para vocês sem informação aí, tá? Apenas com legenda, sem título, sem ano.
Então, assim, a gente precisa de quê? Esses elementos são muito importantes. O título, pelo amor de Deus, quando vocês forem fazer o mapa, pelo menos coloca um título e mostra a que o mapa se refere. Convenções cartográficas. O que é isso? São símbolos e as cores utilizadas no mapa, ou signos. Falei isso lá atrás. Legenda, que é a parte explicativa do mapa. Se eu desenho mal, mas se eu quero que entenda, eu coloco as coresinhas e faço uma legenda. O norte, pelo menos, na verdade, é a orientação geográfica, que você pode usar tanto a rosa dos ventos, como somente os pontos cardeais ou o norte, que é o que mais tem, tá bom? E a escala, que mostra quantas vezes a área real foi reduzida para ser representada. Decorem isso, mostra quantas vezes a área real foi reduzida para ser representada, tá bom? Então, esses são os elementos do mapa. Olha eles aí, gente. Distribuição da população e maiores aglomerações urbanas na Europa. Indica os fenômenos, o que esse mapa está representando. A orientação, que pode ser dada como uma seta, igual eu mostrei ali. Até na aula online eu faço uma bagunça no quadro. Deixa eu fazer outro. Peraí. Aqui. Pampa. Esse foi um tracinho pretinho assim, tá bom? A legenda, olha a legenda aqui. Esse mapa tá completinho, o título. A orientação tá bem aqui no cantinho, a legenda. A escala, quantas vezes ele foi reduzido para ser representado. E a fonte, se a fonte é do IBGE, se a fonte é da polícia, se a fonte é do exército, se a fonte é da escola, tá bom? E depois, esses são os tipos de mapa, mas a gente tem várias representações. E a planta é uma dessas representações cartográficas. Ela é ao contrário, ao invés de ser reduzida, é uma escala muito grande. Então, eu pego uma área muito pequena e dou um nível de detalhamento maior. Planta da casa, planta do prédio, planta da escola, planta da cidade. Então, eu pego aquilo que é pequeno e represento no maior. Ela é muito utilizada para isso, principalmente em empreendimentos. Vai comprar apartamento, vou trazer a planta do apartamento. Tá lá, né? A planta lá. Oh, Deus. Era para ter um pano. Precisando ter um pano. Mas aí hoje o seu apartamento não tem mais que 35 metros quadrados, né? Aí tá aqui a planta. Aí eles fazem aqui, ó, um quarto, outro quarto, vou pôr parede junto. Outro quarto, o banheiro, uma mini cozinha com a lavanderia e a sala aqui. As escadas do prédio, tananã, aqui tem uma janela. Então, as plantas servem para isso, quando você pega e faz essa representação em uma escala maior, mais detalhada, um nível maior de detalhamento. Ai, o temor da vida da professora de vocês. Carta topográfica. Ela representa no plano, em escala média ou grande, os aspectos artificiais e naturais de uma área, tá? Então, é como se fosse um corpo celeste subdividido em folhas. Gente do céu, carta topográfica, eu já vi. Carta topográfica é grande, é muita linha, é muita informação, porque é muito detalhado, muito detalhado. E ela é detalhada por linhas convencionais, com os paralelos e meridianos. Por quê? A gente tem que fazer uma avaliação precisa. Nós temos que fazer uma avaliação de pormenores, bem específica mesmo. Então, ela representa tudo ali. Olha só, aqui é lá de Presidente Prudente, de São Paulo, então tem uma representação, uma carta topográfica. Outra coisa importante é a carta para o estudo de relevo. Topografia é relevo, né? Então, eu faço uma carta topográfica para os estudos do relevo, tá bom? E o croquis, que é um esboço cartográfico de uma determinada área, ou melhor, é um mapa sem escala, sem procedimentos padrões na sua elaboração. Ele principalmente serve para levar informação. Então, vou fazer o croquis da cidade de Anápolis, vou fazer o Parque Ipiranga, vou fazer as ruas, se fosse da escola, a escola, as ruas que circundam, vão pôr ali, atende mais, isso é o croquis, igual tá na imagem, tá? E, para nós relembrarmos, projeções cartográficas. O que são, né? São esses temas, esses projetos desenvolvidos na cartografia para dar uma solução à transferência de uma imagem da superfície para um plano, tá?
o que sempre vai acarretar deformidades. Ela nunca vai ser exata, tá? A projeção cartográfica é a forma pela qual uma superfície esférica, no caso a Terra, é representada num plano ou em um mapa. Quais são os tipos, gente? Plana, cilíndrica e cônica, tá? Projeção plano azimutal, né, que é construído sobre um plano tangente a um ponto qualquer da esfera. Então, eu escolho um ponto principal e faço essa representação plana. Lembra do símbolo da ONU lá? Então, e aí eu quero que o quê? Representar que essa parte seja vista. Por isso que é construído sobre um plano tangente. Ela principalmente é utilizada para representar as regiões polares e para localizar um país na posição central. Então, eu privilegio os polos e um país que eu quero ali, né, no meio, tá bom? Olha lá o tipo da projeção plana. A cilíndrica, né, que a gente conserva ali os paralelos e os meridianos, que o mapa será desenhado, estão vendo? Então, eu pego ele na tangente e a sua distorção. E o tipo de projeção é o tipo de projeção mais utilizado que até mesmo dos mapas que nós estamos fazendo, que nós utilizamos nas escolas, tá? As áreas mais próximas ao Equador possuem essa forma mostrada com precisão, mas as porções mais próximas dos polos ficam mais distorcidas. Então, peraí, na plana eu privilegio os polos, aqui eu já tenho uma maior distorção. E a projeção cilíndrica, só para a gente relembrar, pode ser cilíndrica conforme, porque ela conserva a forma dos continentes, direções e ângulos, mas altera a proporção. E a cilíndrica equivalente, que preserva o tamanho da superfície representada, mas não mantém as formas dos continentes, direções e ângulos, tá bom? Uma é o inverso da outra. E a linda cônica, que é um cone imaginário em contato com a esfera, a base para a elaboração do mapa. E os meridianos, lembram? Formam uma rede de linhas retas convergentes nos polos e os paralelos formam ciclos. Então, ali embaixo eu tenho meus paralelos e as linhas convergentes dos meus meridianos. Olha só esse tipo de representação. Então, o mapa mostra a forma bastante limitada, mas com grande precisão, mas a distorção de dimensões de área para área. Olha o tamanho da distorção, lembra que eu fiz o desenho na sala? Então, é uma projeção utilizada principalmente para representar as regiões de médias latitudes, tá bom? Olhem só. E as projeções cartográficas através das visões do mundo. Lembra que eu expliquei para vocês? Projeção de Mercator, muito eurocêntrica, assim, né? Muito evidencia o mundo desenvolvido, muito utilizado na navegação marítima. Os paralelos e o meridianos são retos e perpendiculares. Quanto mais perto dos polos, altas latitudes e maior a deformação, e evidencia o mundo desenvolvido. A gente vê ali o hemisfério norte boom e o hemisfério sul menorzinho, tá bom? Então, conserva a forma dos continentes, portanto, é uma projeção cilíndrica conforme a projeção de Peters, né? Que ela mostra ali o terceiro mundo na época em relação ao, né? Mostrando seu real tamanho em relação ao chamado primeiro mundo. Então, é como se fosse o inverso. A gente pega ali e mostra a real do que é o terceiro mundo, que são os países subdesenvolvidos hoje, tá bom? Olha lá, ela só, estão vendo? O hemisfério sul bem mais extenso, né? E é mais real. E a projeção de Aitov, né, que torna elíptico, principalmente na utilização dos mapas planisféricos, e a de Guth, que mostra igual, proporcionalmente, tanto às áreas oceânicas quanto às massas continentais. Gente, prestem bem atenção. Eu vou colocar aqui, vai estar aí já, né? O link da aula complementar para vocês assistirem. Estudem, assistam essa aula novamente, estudem no livro, estudem nos slides que eu vou encaminhar, para vocês capricharem na prova. Então, nessa aula de hoje, a gente aprendeu os tipos de mapa, a evolução dos mapas, carta, croquis, planta, carta. Falei sobre carta topográfica, representei vários tipos de mala,
de mapas malas, ó. Falei novamente sobre as projeções cartográficas, né? Os tipos de projeções, os tipos de representações delas. Então, estudem, não deixem de estudar a geotecnologia, tá bom? A cartografia e a tecnologia. Eu vou reenviar os slides, mas no livro tem, eu não tô com o livro aqui, mas eu vou mandar depois as orientações. Não deixem de estudar. E assistam essa aula complementar que tá aqui. Não sei como é que eu vou fazer com o dedo. Um beijo. Tenha uma boa prova. Nós não vamos nos ver pessoalmente, mas dúvidas estou no grupo à disposição, meus amores. Tchau!